Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente é uma pessoinha do meu coração. Meu terapeuta sempre fala que eu tenho os meus escolhidos e ela é uma das minhas escolhidas. A Francine Ferreira, hoje nutricionista, com muito orgulho. Não vou falar de onde a gente se conhece, eu vou deixar você contar um pouquinho, mas estou muito orgulhosa de ter você aqui hoje, de ver essa mulher, né, que eu conheci ali menininha ainda. Sim. Então, estou muito feliz de estar trazendo você não só para esse projeto do podcast, mas também para os outros projetos que a gente está aí caminhando para fechar uma parceria. Seja muito bem-vinda, Francine. Mas antes, eu preciso falar, porque eu sempre esqueço. Aproveita para curtir esse episódio, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E se você achar que tem que mandar o nosso bate-papo aqui para alguém especial, manda também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre lições de vida que trouxeram para a gente. Então, fica aqui com a gente, vai ser um papo muito gostoso. E eu tenho até um certo receio que vai ser um pouco emotivo demais. Então, fica aqui com a gente e bem-vinda, Francine. Fala, quem é a Francine? Obrigada, Rô. Obrigada pela oportunidade. Eu sou muito grata de tê-la na minha vida há alguns anos. Vamos poder revelar quantos anos? Não, né? Vamos, a gente tá ótima. Então tá bom. Eu sou Francine, me considero uma menina, né? Mas, enfim, o tempo passou e aí... Ela é uma menina, gente. Eu vou ter que interromper aqui, porque a gente sabe que, sim, a gente está juntas há muitos anos, mas ela é uma menina. Somos! Graças a Deus, uma menina, sim, no bom sentido, de estar sempre aberta para a vida, de estar sempre aberta para conhecer. Olha, eu já falando aqui, não era nem para eu estar falando. Calma. Vamos lá. Tá quietinha. É que eu tô emocionada, gente, desculpa. Então, a Francine, hoje nutricionista, né? Mas já foi bancária, já foi assistente de contabilidade, já fiz tantas outras coisas na área financeira e hoje muito grata a Deus por estar nessa área, né? Como nutricionista, podendo cuidar de pessoas. Para mim está sendo incrível. Mas falando do lado pessoal, amorosa, né, engraçada, né, gosto de fazer novas amizades. Então, acho que hoje vai ser muito legal poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês, tanto pessoal quanto profissional. Conta um pouquinho, Fran, para quem está ouvindo a gente aqui, como foi que a gente se conheceu? Eu tenho, óbvio, né, a minha memória, mas conta um pouquinho de como que foi esse nosso primeiro encontro e por que você acha que a gente se conectou tanto ao ponto de, depois de tantos anos, a gente continuar, né, numa crescente assim, de amizade. Conta um pouquinho aqui. Sim. Eu, aos meus 18 anos, né, entrei no Bradesco, né, e eu acho que, a princípio, você não estava lá na agência, né? Então, eu trabalhei em algumas áreas e a gente se encontrou na área comercial, né? Acredito que eu estava ali na abertura de contas e tudo mais. Para mim, assim, você me ensinou muito, né? Sempre me espelhei muito em ti, uma mulher super empoderada, né? Pôde me dar vários puxões de orelha. Fran, não é assim, calma. Porque eu era muito... me protegia muito, acho. Eu era muito rígida, muito ríspida, né? Com as pessoas e com o seu jeitinho você foi me falando, me orientando. Então, foi uma conexão mesmo de almas, de pensamentos iguais, né? Ao mesmo tempo que você me orientou bastante, né? Em respira, pega leve, né? E aí eu fui vendo também, crescendo junto contigo profissionalmente, né? Então, foi muito bom, assim. Eu sempre me espelhei muito em ti e falei, não, eu acho que esse é o caminho. E aí foi uma conexão incrível. É engraçado você falar isso, porque eu não me via dessa forma empoderada do jeito que você está falando. Mas, olhando aqui para trás, eu já estava numa busca há muitos anos, né, de viver uma vida mais leve. E por que eu me preocupava tanto em te mostrar, de falar, calma, não é assim?
porque eu via uma menina muito amorosa, uma menina muito carinhosa, cheia de presentes para dar ao mundo, mas via a Roberta antigamente dura, né, ríspida com as pessoas. Por quê? Porque precisava se proteger. E aí a gente não vai entrar aqui no mérito de por que a gente se protege tanto, porque cada uma tem uma história, tal. Mas, na verdade, a minha história, a sua história, é a história de todas nós, que foi uma geração, e eu estava ontem conversando com um amigo sobre isso, é uma geração que teve que aprender a se proteger, né, a se tornar dura, a ser a mulher guerreira, porque tem toda uma construção da sociedade, e aí eu não vou entrar nisso daqui. Mas quando eu via, né, eu via a Fran, tinha também uma outra moça que trabalhava com a gente, a Lisandra, se um dia ela assistir isso aqui, olha, nosso carinho, meu carinho para você. Eu via a Francine ali, que tinha muito para entregar para o mundo, né? Tanto que hoje você já faz isso com maestria. Mas eu via ainda num movimento assim de... Não, eu não posso deixar ninguém se aproximar. Porque eu era assim, eu fui assim e eu brigo até hoje comigo para me manter nesse caminho de leveza. E que legal que você trouxe isso, porque agora, olhando para trás, você tinha lá 18, 19 anos, a gente está falando de quase 20 anos, não é isso? 13 anos atrás. 13 anos atrás, calma. Tá bom, desculpa. Você sabe que tem uma lacuna de tempo na minha memória por conta desse período que um pouco antes da gente se conhecer. Então, assim, eu já estava nessa busca, né? E aí você veio e a gente acabou caminhando juntas, e eu te vi crescer, te vi cada vez mais trilhar um caminho até o momento que você realmente falou, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Antes de contar o porquê nutrição, conta um pouquinho do que aconteceu depois que você acabou saindo do banco, né, que você foi fazer uma outra experiência, você viveu fora durante um tempo. Conta um pouquinho disso para a gente. Aliás, eu acho que já tem umas fotos aí. Tem aí, produção, as fotos? Vamos começar vamos começar a apresentar a Francine por essa sessão linda de fotos? Vamos ver a primeira aqui. Essa foto aí, me conta um pouquinho dessa foto. Essa foto sou eu e meu pai, num passeio em Balneário Camboriú, porque eu ainda, como bancária, trabalhei em Santa Catarina, né? E aí eu sempre motivava todo mundo, gente, vem me ver, vem aqui conhecer a cidade. E meu pai, ele... foi o corajoso, andou de teleférico comigo. A gente foi muito feliz nessa viagem. Balneário Camboriú, Itajaí e Florianópolis. Que delícia. Meu parceirão, o meu sorriso. Tô bem feliz. A nossa vista, olha Uau. só, a gente tá lá no teleférico. E eu perdi, tanto que você me chamou para ir para lá e naquele momento eu não conseguia. Mas ainda dá tempo, a gente vai, né? Vamos passear, que gostoso. Será que eu gosto de praia? Mesmo no inverno, gente. Aí foi uma viagem com a minha mãe, eu arrastei ela pra Praia da Joaquina, em Florianópolis. Mãe, tá frio, mas vamos pra praia. Ai, que delícia! Porque a gente que mora aqui, a gente tem que estar sempre perto do mar, né? Exato. E essa foto incrível? Ai, Curitiba. Eu gosto de viajar pouco, né? Então, essa sou eu, loiríssima, e muito feliz numa viagem a Curitiba. Eu fiz com uma amiga. Esse daí eu conheço, esse jardim. É realmente bem lindo. É lindo, né? É um dos lugares que eu já fui também. E a minha mãezona, minha lindona. Magali, por que ela não veio hoje? Ela podia ter vindo, né? É verdade, mas não deu pra ela vir. Ela é minha parceirona de viagens, de comidinhas, de tudo, de rolê. A gente tá num barzinho no Rio de Janeiro, inclusive. Uau, vocês viajam no Leblon. mesmo. Ela é maravilhosa, ela me inspirou muito para minha nova profissão como nutricionista, vou contar daqui a pouquinho. Isso, já. Eu só vou fazer um adendo aqui da Magali. É muito legal porque vocês têm essa vibe de estar sempre juntas e tal. E ela curte mesmo, né? Mais que eu. Quando vocês foram no meu aniversário, que eu fiz dali num barzinho... a mais animada da turma era ela. Com certeza. Puxou todo mundo. E ela é da turma do último a sair, né? Inimigos do fim. Inimigos do fim. Ela é dessa turma aí.
E aí, já que a gente está falando sobre nutrição, eu imagino, eu sei, na verdade, né, que tem um porquê de você ter escolhido a nutrição. Conta um pouquinho por que você resolveu tratar da nossa saúde através daquilo que a gente se alimenta. Sim, eu me recordo da minha infância, né? Eu fui uma criança obesa, então não é fácil para quem tá nessa condição, né, de saúde, tanto para uma menina se aceitar esteticamente falando e outras doenças poderem vir, né, acarretar. Então, a minha mãe, sábia, falou, não, vamos na nutricionista. Então, lá nos anos 2000, ela já me levou na nutricionista. Não era essa vibe, né, de curtição, de cuidar mesmo da saúde como agora, né? Então, minha mãe levou a família toda. Acho que só a minha irmã mais velha que não estava fora do peso. Então, a gente teve essa experiência com nutricionista. Minha mãe parou de comprar os ultraprocessados todos. Eu fiquei tão triste. Mas eu entendi a importância depois. Na realidade, ela equilibrou, né? A gente deixou mais para o final de semana, né? Enfim, os chocolates, as bolachas, que toda criança gosta. Salsicha. Todas essas coisas. O cachorro quente é só final de semana, não é todo dia. Enfim. Então, eu tive essa experiência de autocuidado. E isso aí, criança ainda. Criança, aos 9 anos de idade. E aí também com o exercício físico. Eu tava lá brincando com a minha amiga à noite, mas mesmo assim minha mãe ia lá, interrompia a brincadeira. Horário da nossa caminhada. A gente ia caminhar na praia. Olha. E eu sabia a importância. Era difícil deixar a brincadeira, né? Que tava gostoso, tava muito legal. Mas eu entendi a importância da saúde e eu me comparava muito com as minhas amigas magras. E foi uma coisa assim muito difícil para mim. Né? Então, eu falei, não, se eu quero melhorar, eu vou buscar. Eu já tinha essa consciência e minha mãe me ajudou muito. Então, eu vivi isso. Eu vivo nutrição desde os 9 anos de idade. Então, são mais de 20 anos, né, aprendendo a se alimentar bem. A minha mãe sempre optou pelos grelhados. Fritura era quase zero lá em casa. E sempre o equilíbrio. Vai ter um aniversário? Come bolo, come coxinha. Mas não são todos os dias. Então, eu esqueci desse sonho, na realidade. Eu fui para a área financeira, fiz comércio exterior, fiquei, né, 10 anos no banco. E aí eu falei, não, peraí, não sou eu. Né? Eu gosto do que eu faço, mas não sou eu. Então, ainda como bancária, eu comecei a estudar nutrição. Até me deram algumas oportunidades de crescimento dentro do banco, mas aí eu quietinha, não falava para ninguém que eu estava estudando nutrição. Não dá num momento. E aí fui quietinha, estudando. E aí eu pude ter essa oportunidade de estudar alguns anos em Santa Catarina e concluir aqui em Santos. Aí falo agora da experiência fora também, que eu já me perdi. Calma aí, eu só vou falar sobre essa questão da nutrição. Porque você não trouxe nenhuma foto de você criança, né? Infelizmente não. Mas você vai mandar e eu vou tentar colocar aqui na pós-edição uma foto de você para as pessoas entenderem que é um processo. Sim. Né? Quando você fala assim, eu não sabia dessa questão da tua mãe, você já tinha. Você nunca contou essa. Detalhadamente, isso, né? Mas olha a importância dos pais na construção de hábitos da pessoa. Então, você foi uma criança obesa, correndo o risco de ter doenças por conta da obesidade, né? De ter mais doenças, porque a obesidade também é uma doença, né? Então, correndo o risco de ter ali outras doenças atreladas, a tua mãe identificou isso, fez uma mudança radical para a família, tirando os ultraprocessados, e eu imagino como deve ser difícil, que hoje você está aí calma, tranquila e serena, falando, depois eu entendi. Mas para uma criança, fazer mudanças drásticas é muito difícil. Muito. E a tua mãe foi muito sábia ali, trabalhando o equilíbrio, né? Falou, não, é final de semana, mas também rígida na hora, olha, vamos fazer, sim, atividade física. E quando a gente se conheceu, você já era essa mulher lindíssima que você é, né? Era uma jovem muito bonita, que sempre chamou muita atenção. Mas eu lembro que a gente, às vezes, se encontrava na Copa almoçando e a sua comidinha lá era toda balanceada, toda bonitinha. E engraçado, você já era uma nutricionista antes de ser
Já exercia Não sem é? ter a formação, né? Exatamente. E aí depois, quando você saiu do banco, você teve um tempo que você foi ficar fora, é isso? Conta um pouquinho pra gente Eu disso. tive uma experiência, né, de 1 ano na Itália, porque eu tenho uma irmã que mora na Itália, então eu fui desbravar o mundo, né? Então eu pude estudar o italiano, pude trabalhar, tanto na área hoteleira, tanto na área da beleza, mas sempre assim, não posso esquecer da nutrição. Então eu interrompi os meus estudos, né? Eu fiz um período de nutrição em Santa Catarina, interrompi, passei 1 ano na Itália e pude conhecer, né, pratos maravilhosos, né? Eu ia te perguntar isso, porque assim, eu como planejadora financeira, eu não consigo não ver algumas coisas dessa área quando eu vou em qualquer lugar que eu vou. Você, como nutricionista, ainda mais numa imersão, numa cultura diferente, como que era olhar para a nutrição de um outro lugar, que a Itália é conhecida pelos famosos pratos de pasta e pão e muito, muito azeite. Conta para mim como que é olhar para essa experiência do lado de dentro, porque você estava literalmente morando lá, você não estava a passeio, né? Exato. Como que era isso? Me conta. Foi um baque para mim, porque vinham 1000 pedidos, enfim, convites na realidade. Vamos almoçar pizza? Não! Eu já ficava assim, não, gente, eu preciso de uma comida mesmo para me sustentar. Mas, assim, é muito equilibrado, né? As pessoas falam assim, como que é a Itália, né? Muita lasanha, muita massa. Sim, todos os dias, né? É macarrão, é ravioli, enfim. Mas eles equilibram muito. Eles comem muitas verduras, né? Eles comem uma proteína de qualidade. Então, a dieta mediterrânea, ela envolve peixes também, algo que o brasileiro deixa um pouco a desejar. De repente, a gente só deixa para sexta-feira ou não consome. Então, eles cuidam muito com a questão dos ingredientes mais naturais, né? Tinha produtos lá, por exemplo, uma maionese, da mesma marca que vende aqui no Brasil, mas os ingredientes eram diferentes. Lá é mais natural, não tem tanto produto químico quanto aqui tem para conservação, entendeu? Então eu ficava comparando, mas por que no Brasil não chega essa maionese? Então eles prezam por isso. Além de prezar fazer o almoço na hora, eles fazem, né? Eles têm lá 3 horas de almoço, então fecha tudo, o comércio fecha, eles vão lá fazer a massa ou preparar o molho na hora, a carne. Então, essa área eu admirei muito. E também a questão de também você ter um equilíbrio, né? Os doces, por exemplo, não são doces muito cheios de açúcar. Se você come uma torta de morango lá, eles não exageram no açúcar. Tem o morango, tem a calda, tem o açúcar, mas tudo muito equilibrado. Então, isso eu me apaixonei, né? Gente, olha que interessante que você está trazendo e olha como é importante a visão de um especialista. Quando eu estive lá, a única coisa que eu percebi, que além de ter muito macarrão, muita massa, é que eles não são obesos. Eu não vi gente obesa na rua, italianos obesos na rua. E aí você trouxe uma coisa que eu não tinha percebido, apesar de ter ficado bastante tempo lá rodando, a questão dos ingredientes de produtos que também existem aqui. Então, olha que engraçado, o controle, né, e aí a gente está falando de uma coisa que já vem acima da gente, que é as áreas de saúde, de vigilância sanitária, que permitem uma concentração maior de conservantes, de produtos químicos, de açúcares, deixando a nossa alimentação cada vez mais pobre. Exatamente. Então, além, é claro, você trouxe aqui uma coisa que é ótimo a gente frisar, essa questão do preparo. A gente trabalha muito aqui com aquilo do congelado, da praticidade, da rapidez, principalmente aqui no Ocidente, né, que a gente está sempre correndo e tal. E essa questão do preparo na hora, da comidinha ali feita, sabe? Que é o que realmente não tem conservante. Então, só de não ter o conservante, de não ter perdido um pouco na questão do congelamento e depois vai para o micro-ondas, que aí nem vou entrar nesse assunto aqui agora, mas fica a dica para a gente entrar depois num próximo painel.
essa questão toda de trazer essa alimentação de verdade para uma nutrição, que aí, quando eu falo em nutrição, a gente está falando de células, nutrição celular, que é aquilo que vai para dentro do nosso corpo de verdade, né? Exato. Então, muito importante essa questão que você está falando aqui para mim e para a gente também. Aposto que você que está aí escutando o nosso bate-papo, já está repensando, vendo essa questão de hábitos, vendo essa questão de, puxa, será que eu preciso só de 15 minutos para almoçar? Será que não dá com o tempo eu começar a me programar? Vou tirar um pouquinho mais, às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, que é o tempo, às vezes de 5 minutos você preparar uma salada para acompanhar. Exato. E hoje a gente tem diversas opções que dá para fazer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso também, para como incluir no nosso dia a dia, que muitas vezes é caótico. A gente está falando aqui com mulheres que trabalham, às vezes, em duas, tem um CLT e tem um empreendedorismo na veia, que faz tudo junto ao mesmo tempo e misturado. Às vezes tem filhos, tem família para cuidar. Dá algumas dicas, assim, por exemplo, quem está assistindo aqui hoje, agora. O que eu posso fazer agora, uma ação rápida que pode melhorar a minha alimentação, a minha nutrição. Nem vou falar em alimentação, né? Porque a gente vai falar a partir de agora em nutrição. Conta para mim um pouquinho. Com esse olhar que eu comecei a ver, como que a gente pode trazer para o Brasil, né, essa cultura? A gente não tem horas como eles têm de almoço, né? Mas a gente pode fazer um pré-preparo, né? Eu, por exemplo, indico muito os meus pacientes já deixar um franguinho temperado na geladeira, por uns 2 dias não tem problema. E aí você faz na hora. Eu vou fazer um omelete. Dá para também já deixar o pré-preparo, né? Cortar tudo bonitinho, deixar num potinho e aí só depois misturar no ovo. Então, o importante é você poder adaptar a sua rotina, né? Tem gente que prefere fazer no final de semana. Então, faz algumas marmitinhas para a semana. A cada 3 dias monta. Tem gente que prefere deixar o arroz na geladeira por uns 2 dias e reaproveitar. Então, essa questão da gente saber o que a gente está preparando. Porque quando a gente pede, é prático, mas a gente não sabe como foi feito o preparo, né? Então, mais essa questão de tentar deixar já algo pronto, né, ou semi-pronto na geladeira. Eu falo muito da air fry, que ajuda muito, né? Faz uns hamburguinhos de carne moída, deixa na geladeira. Abriu a geladeira, coloca na air fry, né? A salada, quando eu compro, eu já higienizo, já deixo nos potes também. Só vou usando a cada dia e tempero. Legumes também, dá para fazer no vapor. Deixa uma grande quantidade na geladeira e tempera só na hora que você for usar. Então, algumas estratégias que dá para a gente ir fazendo para comer mais natural, comer mais saudável. É isso, essa volta é uma volta mesmo, né? Nossas origens. Eu mesma já segui umas dicas aqui. Hoje, como eu trabalho a grande maior parte do meu tempo em home office, né? Eu já tenho lá, nos meus potinhos, uma carninha sempre prontinha para colocar fazendo uma massa na hora, ou um franguinho que eu vou depois misturar no meu omelete. Então, eu estou voltando a isso, baseado, é claro, né, num dos meus pilares, que é a longevidade. Eu estou voltando, estou até aprendendo a cozinhar. Olha só sabia. Que maravilha! E eu aperfeiçoei na Itália também, porque eu estava, como bancária, correria, comia muito fora, né? A gente lá eu peguei e falei, não, peraí, eu tô com mais tempo, né? E aí eu vi que eles, além da massa que eles consomem, eles colocam as verduras na massa. Então, eles fazem um macarrão com abobrinha, eu comecei a apreciar, né? Então, assim, até os sanduíches, eu olhava assim no cardápio, nossa, mas tem berinjela nesse sanduíche, vou experimentar. E trouxe para o Brasil também. Então, eu dou várias ideias para os meus pacientes. Rala uma cenoura no molho de tomate para fazer a bolonhesa. Coloca também uma abobrinha. Deixa o molho mais nutritivo.
Então, aos poucos... E coisas que são simples, são mais baratas, a gente acaba economizando, porque para fazer um molho de tomate, às vezes você vai... Hoje eu não consumo mais os extratos, essas coisas cheio de conservante. Mas eu coloco ali 2 tomatinhos, uma cenoura, bato tudo, pego um mixer lá, boto tudo ali, pego o mixer e tudo tal, já foi. É um molho muito mais nutritivo, muito mais saboroso e também muito mais barato. Exatamente. Ô, Fran, a gente está se encaminhando quase para o final aqui, mas eu queria trazer primeiro, né, te convidar, porque você sabe que a gente está num projeto aqui para 2026, onde a gente vai trazer cada vez mais painéis sobre saúdes. Uma das saúdes é a saúde física, então já quero te convidar aqui ao vivo para todo mundo que está assistindo a gente. Vou sim. Vou trazer você mais aqui para a gente conversar. Então aproveita, você que está aí assistindo a gente agora, aproveita, já deixa as suas dúvidas, já segue a Francine, vou deixar aqui no card do YouTube as redes sociais dela, já segue ela, que ela sempre está colocando uns conteúdos bem bacanas lá. E deixa suas perguntas para a gente trazer aqui para o nosso próximo encontro. Ô, Fran, se você já deu umas diquinhas aqui e tal, né? Eu queria que você falasse um pouco agora sobre essa tua visão da nutrição, que você já falou, o motivo, né, de você ter escolhido trabalhar com isso. Mas me conta um pouquinho dessa tua vivência, do que você está vendo das pessoas que você atende. O que você vê, quais são os principais desafios dessas pessoas e onde que faz o seu olhinho brilhar quando cara, eu escolhi certo fazer isso. Sim. Conta para mim. Os desafios são grandes, né, para aquela pessoa que vai sair da zona de conforto, né? Então, assim, mudanças, a gente já fica, ai, meu Deus, não vou poder comer isso. Não, eu trabalho muito com o que você gosta de comer. Vamos incluir no seu cardápio? Não tem problema. Dá para diminuir? Então, a gente conversa muito sobre hábitos alimentares, né? Resgatando essa questão da hidratação, que às vezes a gente deixa de lado. Ops. Vamos tomar água, galerinha. Que é importante. O sono também, a qualidade do sono. Que horas que você dorme? Você acorda cedo? Tem um sono perturbado ou não? Então, a nutrição envolve muito isso. Né? Então, eu tenho visto que quando a pessoa para e já faz algumas mudanças, ela já vê resultado. Saúde intestinal, né? A mulherada tudo me chamando. Ai, deu certo, nossa, tô bem. Todos os dias eu consigo, né, ir ao banheiro e tudo mais. Então, isso é algo que a gente tem que trazer mais, né? Que quando a gente começa a cuidar da hidratação, cuidar da alimentação, vem muitos bônus, não é só a parte da estética, né? Qualidade do sono, regula a questão hormonal também. Então, alguns alimentos você acaba liberando hormônios, né, do prazer, serotonina, enfim, dopamina. A questão da melatonina também você regula para dormir melhor. Então, assim, gente, é um caminho incrível. Então, quando eu vejo depoimentos, né, feedbacks de pacientes falando: nossa, Fran, eu tô bem, não é só a estética, né? Eu consigo brincar com meu filho com mais fôlego. Eu tenho mais energia, eu tô dormindo bem, enfim. Meus cabelos estão brilhosos, enfim, essas coisas eu falo, meu Deus, que incrível, né? Como a alimentação saudável é transformadora. Então, é mais esse pilar de não só se alimentar bem, é muito importante, é a base, mas o que você colhe é muito lindo. Gente, e aí você está falando sobre o combustível da gente, né? E você falou aqui da melatonina, não é só sobre dormir. Melatonina também é responsável pela coloração dos nossos cabelos, né? Da pele, não é isso? É a melatonina, não é? Melatonina. Então, se você também está sofrendo com... Calma, melatonina para dormir. Melanina, coloração. Confunde. Ainda bem que o bronze, né? Mas isso comer cenoura. Isso também está ligado à alimentação. Nutrição. Isso. Exatamente. Alimentos alaranjados, né? Manga, cenoura, vai ajudar na coloração. Melanina, Fora cabelo. A questão do sono te deixa com menos estresse, que também impacta na pele, no cabelo, nas unhas e tudo mais, não é isso?
linhas, de expressões que a gente Assim, tanto a gente se preocupa. Assim, a gente não vai precisar tanto de botox. Eu Exato. aqui tô plena, ainda não me rendi às agulhadas, quem sabe no futuro. Mas eu tô procurando primeiro por dentro, através de uma nutrição, através de um estilo de vida realmente mais leve, mais alinhado com o que eu acredito, para fugir dessas intervenções aí, porque morro de medo. Ô, Fran, então, olha só, eu te agradeço muito você ter vindo aqui. Estou com o meu coração quentinho, porque você sabe que desde que comecei esse projeto, já era a minha intenção de trazer para cá. Então, você seja sempre bem-vinda aqui, né? Rô. Fica ligadinho, você que está aqui com a gente, porque a Fran vai voltar. Ela vai trazer cada vez mais conteúdo. A gente está aqui já encerrando hoje, mas em breve, 2026, a gente vai vir aí com muito conteúdo para falar sobre saúde física, emocional, mental, saúde financeira, porque sim, é importante, saúde intestinal, porque a gente não quer ser pessoas enfesadas. Exato. Não tem nada pior do que uma pessoa enfesada na vida. Exatamente. Então, muito obrigada novamente pela tua participação. Seja sempre bem-vinda. E hoje, você sabe, eu tô indo, mas eu volto. Tchau!